Ao que se assenta sobre o trono do céu, diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tudo que eu te adorarei. Está vestido de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder, prazer. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, tão lindo nome. Jesus, 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 Jesus. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te
adorarei. Toda adoração, Senhor, a ti. Todo louvor, Senhor, é honrado a ti. Senhor, é o contigo, o único dia, toda a nossa reverência, toda a nossa frustração, tudo aquilo que temos e somos, nós trazemos diante do altar do Senhor. O Senhor é o centro deste culto, o Senhor é a razão deste culto, o Senhor é o motivo deste culto. Não viemos fazer outra coisa aqui, a não ser A gente já se conhece, estamos em casa. Então a gente queria só agradecer primeiramente a todos os irmãos pela hospitalidade, pela receptividade. Ao pastor Nário, missionária Breda, muito, muito, muito obrigado por ter aberto a porta da casa de vocês para a gente. A família também que nos recebeu na sexta-feira. Foi tudo muito especial para nós e a gente louva a Deus por estar aqui nesse tempo, né? A gente vai apresentar um pouquinho do que a gente fez lá no Nepal esse tempo, para os irmãos conhecerem, em um videozinho. Não sei se vai dar certo de passar. Vai dar, pastor, para passar o vídeo? Vai dar? E aí, Hannah vai dar uma introduzida para vocês, tá bom? A paz do Senhor, igreja. Estamos muito felizes em estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco do que foi essa estadia no Nepal. E tem um vídeo bem legal aí com um resumo. Vamos esperar só um pouquinho para assistir. Tem como apagar a luz aqui? 7 milhões, mais de 2 milhões vivem. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o Bruno e minha esposa Hannah. Nós somos missionários da Missão Desafio aqui no Nepal, esse pequeno país que fica entre a China e a Índia. É um país com mais de 27 milhões de habitantes, sendo que desses 27 milhões, mais de 2 milhões vivem aqui no Vale de Katmandu, a capital do país, localizada a mais de 1.400 metros de altitude. A principal influência religiosa do Nepal é o hinduísmo. É um país que faz divisa com a Índia, então aqui 80% da população é hinduísta. Outros 10% são budistas, aqui também é o lar do budismo, onde Buda nasceu. Então esse território, essa região do planeta é uma região com pouquíssimos cristãos. Hoje, estima-se que no Nepal existem cerca de 2% da população cristã. Com minoria no meio da população nepalesa, cristãos sofrem perseguição religiosa a partir do seu próprio povo, das raças superiores da religião hinduísta e do próprio governo que cria leis contra a pregação do evangelho em praça pública, por exemplo. O Nepal hoje se figura Tudo da forma. países perseguidos são portas abertas na 48ª posição. trabalho missionário que realizamos aqui no Nepal tem como foco o resgate de crianças em situação de abandono e vulnerabilidade sociais. Através do projeto Himalayan Compassion Home, nós hoje cuidamos de mais de 20 crianças
fornecendo abrigo, estudo e o Evangelho do Senhor Jesus. O ministério hoje conta com 2 casas de abrigo, uma para meninos e outra para meninas, e uma equipe de 8 missionários brasileiros que se dedicam ao cuidado físico, emocional e espiritual de cada criança. Os principais motivos de oração hoje são o fortalecimento mental e espiritual devido à forte influência hinduísta na igreja, e para que o governo do Nepal possa abrir as portas para que os estrangeiros permaneçam no país de forma mais simples, facilitando assim o processo de visto e residência. Como casal, Hannah e eu pedimos oração aos amados irmãos pela nossa saúde. Mas o nosso organismo ainda não se acostumou com a nova alimentação que temos aqui nesse país. Além disso, pedimos ao Senhor que nos envie mais parceiros para colaborar no nosso ministério. Nós vimos que faz se fazer no dólar, que às vezes encarece um pouco as despesas aqui. E por fim, pedimos também que o Senhor nos envie os nossos próximos vistos. A gente já possamos renovar as nossas tarefas e oramos ao Senhor para que Ele abra as portas para que isso aconteça. Agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que continuará em contribuir para essa obra, servindo e orando por nós e pelo Nepal. Deus os abençoe. Vocês viram, né, algumas imagens do nosso trabalho lá no Nepal. Nós trabalhávamos com um ministério que se chama o Himalaya Compassion Home, e esse ministério resgata crianças do risco de tráfico humano, né? O Nepal tem um alto índice de tráfico humano, que é a venda de crianças, né? Eles vendem e exportam essas crianças para outros países, geralmente para prostituição. Então, tanto que a lei de adoção no Nepal é muito rígida, inclusive atualmente é proibido adotar no país, porque haviam adoções e essas crianças elas acabavam sendo vendidas. Então, é proibido adotar. E uma das estratégias, né, de ONGs, tanto cristãs como de outras religiões, é resgatar essas crianças e colocar em casas onde elas recebem estudo, abrigo, moradia, né, alimento, tudo. É como se fosse a casa delas, né? E esse projeto que a gente trabalhava incluía 2 casas, uma de meninas e uma de meninos, e a maioria dessas crianças foram abandonadas pelos seus pais. Né, devido à alta pobreza no país, algumas famílias, é muito comum as famílias venderem seus filhos, né? Ou trocarem por comida ou por animais. E aí é onde o projeto entra, resgata essas crianças, algumas nasceram e já foram para lá, algumas foram. E esse ano, graças a Deus, o Nepal não está dentro desse ranking, porém, existe uma perseguição. Né? O governo dificulta a entrada de estrangeiros, a permanência, na verdade, de estrangeiros, e principalmente brasileiros, porque eles já sabem que se são brasileiros, provavelmente são missionários. E foi, inclusive, uma das razões que a gente teve que sair do país. O visto altamente caro, muito dinheiro envolvido, e eles pedem comprovação desse valor em conta, tem que dar um valor a eles e tem que estudar, né, como uma forma de permanecer no país. E foi uma das razões que a gente precisou sair. Mas o convite, né, da gente hoje é que você nunca se esqueça de orar pelo Nepal, não só o Nepal, mas esses países que estão na lista de perseguição. Eu estava até falando com meu esposo, comentei ontem na igreja, né? Que a gente estava desacostumado a poder falar o nome de Deus, a poder falar o nome Jesus, igreja, missionários, porque lá, por ser um país que enfrenta perseguição, a gente não podia falar essas palavras-chave, né? Os vizinhos podem ouvir, denunciar, e aí quando denuncia é deportado, nós seríamos deportados.
E então a gente usava códigos, não podia falar em público sobre determinados assuntos referentes, né, à nossa fé. E aí a gente tava no ônibus aqui falando de Jesus, de igreja, e eu estranhando assim, meu Deus, a gente pode falar o nome Jesus e ninguém vai prender a gente por isso. Então, essa igreja, ela existe, ela é real, ela é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Esses cristãos, mesmo enfrentando perseguição, eles estão firmes, estão fortes e estão aguardando que nós, que somos a Igreja Livre, possamos ser a voz deles. Né? Essa dinâmica que a Adriane fez foi muito interessante quando ela pediu para que todo mundo orasse em silêncio. E eu estava lembrando de um episódio em 2013, quando a gente foi para o Nepal, que a gente estava orando e só porque a gente estava orando, o vizinho ouviu e ele chamou a polícia. Então não existe essa possibilidade, né, de orar em voz alta, de cantar em voz alta. E aqui a gente tem essa liberdade, e como é bom poder servir ao Senhor da forma que a gente quer, da forma que a gente sente. E esses cristãos estão nesses países, né, esperando que nós sejamos a voz deles, numa oração, num louvor, e que a gente nunca se esqueça, né, dos nossos irmãos, que é uma extensão do corpo de Cristo espalhado pelo mundo, na Janela 1040, e em tantos outros países que existem afora. E se um dia você tiver a oportunidade, Deus te der a oportunidade de ir a um desses países, eu tenho certeza que será uma experiência incrível e juntos poderemos sentir, né, um pouco do que é ser a igreja perseguida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã? Pegue sua Bíblia. Vamos abrir no livro de João, capítulo 4. Antes disso, eu só queria fazer uma breve oração para que a gente possa ter o nosso coração aberto para receber a palavra do Senhor nessa manhã. Amém? Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua presença e diante da tua palavra, que pode todas as coisas. É no poder da tua palavra que nós confiamos, é ela que nos exorta, é ela que nos corrige, é ela que nos anima, que nos instrui. Que nessa manhã nós possamos sair daqui um pouco mais transformados em nosso caráter, em nossa vida, a partir da exposição da tua palavra. Que o Senhor use a minha voz, use a minha boca, para comunicar a todos nós aqui aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. É o que nós oramos e agradecemos sabendo que o Senhor já preparou todas as coisas em uma mesa perante nós para nos alimentarmos. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 4. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando na versão de vocês, tá bom? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por meio do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele teria recebido água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse então a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Até aqui. Quando o Senhor Jesus nos disse para que nós fôssemos pelo mundo e pregássemos o evangelho a todas as nações, nossas cidades, bairros, países, ele pediu para que a gente fizesse discípulos. E existe uma distinção, existe uma diferença entre pessoas que aderem a Jesus Cristo, que aderem a religião cristã, que vão à igreja, e discípulos. Discipulado tem a ver com caminhar perto de Jesus. Como a gente cantou agora há pouco, eu quero estar perto, quero caminhar de perto com o Senhor. E o convertido, ele não necessariamente caminha, ele testemunha, ele vê o que Jesus pode fazer. Se você for ler os evangelhos, você vai encontrar multidões de pessoas que seguiam Jesus, viam seus milagres, desfrutavam dos sinais do reino de Deus que Jesus fazia, comiam do pão que ele multiplicava, tinham suas doenças curadas, mas que não caminhavam com Jesus de perto, um relacionamento mais de próximo. E a ordenança do Senhor para nós é que a gente faça discípulos. Então, não pessoas simplesmente convertidas, mas pessoas que caminhem perto de Jesus. E só quem consegue fazer discípulo são pessoas que são discípulos. Pessoas que não tiveram a experiência de andar perto de Jesus não conseguem fazer com que outras pessoas acreditem que que é o caminho correto andar perto de Jesus também. E essa mulher, para nós, a história desse contato de Jesus com ela nos fala um pouco de como funciona o processo de discipulado na nossa vida. E eu queria que a gente parasse um pouco para destrinchar um pouco esse texto e entender em que área da nossa vida nós estamos, em que estágio desse discipulado nós estamos e quais as áreas da nossa vida nós precisamos ser transformados por Deus. Amém? Essa mulher, o primeiro de tudo, Jesus é quem vem a ela. E ele vem a ela em um momento muito específico. Nós lemos aqui que essa mulher ela foi, primeiro, sozinha buscar água num poço. De acordo com a cultura desse tempo, não era hábito as mulheres irem até o poço buscar água sozinhas. Elas iam acompanhadas e em um horário adequado. Por quê? Meio-dia é sol, muito sol. Então se ia pela manhã. Essa mulher, porém, foi buscar água sozinha e ao meio-dia, o que já indicava que ela era uma pessoa desprezada, que ela era uma pessoa impura, que era uma pessoa que não se relacionava com outras pessoas por ter algum passado muito ruim ou alguma situação muito difícil que ela estava passando, uma situação vergonhosa. Ela era vergonha para outras pessoas. Ela era desprezada. E nós somos como essa mulher em muitas áreas da nossa vida. O ser humano, todo mundo é. Todo mundo é. É que alguns têm um pecado mais exposto que o outro.
E aí por isso as pessoas acabam excluindo ou se torna público. Mas todo mundo tem lá suas pendências na vida, não é verdade? Todo mundo tem dentro de si questões que precisam ser resolvidas, pecados muitas vezes ocultos que precisam vir à tona e ser trabalhados. E enfim, essa mulher somos nós. Quando nos achegamos a Jesus, somos essas pessoas excluídas. O Senhor veio para essas pessoas. Os sãos não precisam de médico, Jesus falou. Aqueles que estão bem de saúde não precisam de médico. São os doentes que precisam de médico. Isso quer dizer que existem pessoas sãs que não têm Jesus? Não quer dizer isso. Mas é que, para que nós venhamos seguir Jesus, nós precisamos entender quem nós somos. E nós somos os doentes. Nós somos aqueles que precisam de um contato próximo com Cristo. Precisam de transformação. Amém? E essa mulher, ela vai a esse poço sozinha, como todos os dias, provavelmente da sua rotina, sem nenhuma expectativa de nada diferente. E por conta das suas dores, das suas angústias, das suas feridas, ela se mostra uma pessoa completamente arredia a Jesus, completamente resistente a Jesus. Jesus, então, ele vem até ela e ele inicia um diálogo com ela. No seu poço, ali no seu lugar de solidão, no seu lugar de desprezo, no seu lugar de vulnerabilidade, ele chega até ela e começa um diálogo com ela dizendo: me dá água. E ela olha para Jesus e vê, primeiro, ele é homem. Homens não falam com mulheres como eu, a não ser que queiram alguma coisa como prostituição. Segundo, ele é judeu. Judeus não falavam com os samaritanos, que eram considerados pelos próprios judeus um povo impuro, um povo que não era digno. Ela olha para esse homem sozinho, no poço, pedindo água para ela fica assustada. E ela, de pronto, bate de frente com o Senhor e diz assim: como você, sendo homem judeu, me pede água? Isso no versículo 9. Me pede para uma samaritana. Como que você se aproxima de mim dessa forma? E Jesus então começa a ter um diálogo com essa mulher. E discipulado, caminhar com Jesus, é diálogo, é conversar com Jesus. É ser aberto a conversar com Cristo todos os dias na nossa vida, caminhando com Ele, porque à medida que nós vamos abrindo a nossa boca para falar com o Senhor e abrindo nosso coração, nossas cadeias internas vão se quebrando, nossas existências vão caindo. Nós vamos entendendo que Ele não veio para nos ferir, mas veio para nos curar. Esse é Jesus na nossa vida. E Jesus começa a falar com ela: olha, se você soubesse das coisas de Deus e soubesse quem está te pedindo água, não era você que estaria ouvindo esse pedido, mas você me pediria água. E aquela mulher, então, ela, no versículo 11, vamos ler juntos aqui, capítulo 4, 11, diz assim: o Senhor não tem com que tirar água do poço, ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aqui ela diz para o Senhor Jesus eu conheço também. Você não é o detentor da verdade. Quantas vezes a gente é assim diante de Deus, né? Jesus chega para conversar com a gente, ele chega para nos mudar, para conversar conosco, que a gente é orgulhoso e diz para ele: eu conheço a verdade. Eu sei de quem é esse poço, eu sei dessa história. Você se acha maior do que nosso pai Jacó? Você se acha maior do que a minha tradição, do que a minha religião? Era isso que ela estava dizendo para Jesus. E Jesus não se deixa vencer por esse orgulho. Então, no discipulado, quem começa é o Senhor Jesus. Ele vem até nós, não somos nós que vamos até ele. Ele se apresenta a nós. E existe um orgulho muito grande em torno do nosso coração, que ele é quebrado pelo poder da palavra, pelo poder de escutar o Senhor Jesus. Ele não vai nos desprezar no nosso primeiro orgulho. Ele não vai pisar na gente. A Bíblia diz que ele não acaba de quebrar a cana que já está quebrada. E ele não apaga aquele paviozinho que está fumegando ainda. E Jesus continua dizendo a ela sobre a questão da água viva, tentando chamar a atenção dela para aquilo. E nesse diálogo,
ela diz assim, Senhor, então me dá essa água que você está falando, essa água viva. E Jesus então para e diz assim, olha, vá buscar o seu marido e volte. Quando Jesus faz essa pergunta a ela, ele toca na principal razão da exclusão e da dor dessa mulher, o seu próprio pecado. Ele escancara diante dela mesmo o seu próprio pecado e força com que ela diga, eu não tenho marido. Então Jesus, no seu dom profético, no seu conhecimento total, ele abre e diz assim, olha, é verdade, você não tem marido. Na verdade, você já teve 5. E esse que você está agora não é seu marido. Ou seja, eu conheço a sua mais profunda dor e eu conheço o seu mais profundo pecado. Então, quando ela percebe que Jesus faz isso, ela é confrontada no seu pecado e ela baixa as suas guardas. Meus irmãos, para caminharmos com Jesus de forma séria, nós precisamos deixar com que Jesus nos exponha, com que ele tenha essa liberdade de chegar na nossa vida e apontar assim, isso está errado, e eu conheço você. Nunca será para a nossa destruição, nunca será para a nossa humilhação, mas será para a nossa restauração e conserto. Discipulado passa pelo confronto necessariamente. E o Senhor sempre vai levantar pessoas ao nosso redor, líderes, pastores e irmãos na fé, que façam esse papel na nossa vida. Ficar isolado não é um sintoma muito bom no relacionamento cristão, na vida com Deus. Se manter calado demais traz problemas. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados ao Senhor, para que sejam perdoados, e uns aos outros, para que sejam curados. Isso está no livro de Tiago. Ou seja, existe na vida cristã uma necessidade, quase que uma ordenança, de confessar, quase não, é uma ordenança, de confessar nossos pecados a Deus, mas aqueles pecados que nos adoecem, como essa mulher estava adoecida, eles precisam ser confessados também uns aos outros, para que haja humilhação? Não. Para que haja exposição em rede social? Não. Para que haja cura. E essa mulher precisava de cura. Ela sempre soube disso, mas ela não tinha quem procurar. Jesus procurou ela, foi até o poço, conversou com ela, chegou nesse ponto mais sensível da vida dela, e ela então se desarma e fala assim, bom, eu vejo que o Senhor é profeta. Já que o Senhor é profeta, aí ela faz aquela pergunta que nós vimos ontem na igreja. Onde eu devo adorar? Onde eu devo adorar? Porque os judeus, esse povo que me despreza, esse povo que fala pra gente que nós somos impuros, dizem que é lá em Jerusalém. Nossos antepassados diziam que é aqui. Só que aqui também eu posso adorar, porque eu sou impura. Onde eu vou adorar? Então o discipulado vem com essa conversa inicial de Jesus, essa quebra do orgulho, essa exposição do pecado e essa restauração da nossa identidade como adoradores, como filhos e filhas de Deus. Porque Jesus responde a ela, como nós lemos aqui. Vamos ler juntos? Versículo 21. Creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem o espírito e em verdade. Olha, Jesus estava no poço e ele fez o que com essa mulher? Ele encontrou essa mulher. Então, quando ela pergunta onde eu vou adorar, ele fala assim, olha, eu vim te procurar porque você já é uma verdadeira adoradora. Eu quero te fazer uma verdadeira adoradora que me adora em espírito e em verdade. Isso é uma identidade que ele dá para ela. Não, você não é essa mulher que vai vir para o poço todo dia, meio-dia, sozinha. Você não é essa mulher impura. Você não é, você está sim, mas você não é essa mulher. Você é o que eu procuro.
uma verdadeira adoradora, filho e filha de Deus. E essa mulher, então, ela quase que não consegue se conter, porque nesse simples diálogo, suas cadeias vão se quebrando. E você vê a mudança de tom do tratamento dela com Jesus. E ela então percebe, ele não é só um profeta. Eu acho que ele é o salvador da minha vida. Porque ela diz aqui no versículo 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela lança essa, essa dúvida e quase que uma certeza, tipo, Senhor, eu acho que você é o Messias, é isso mesmo? E Jesus, note que é pela primeira vez, Jesus em seu ministério, quando lemos os evangelhos, vemos que ele não costumava dizer quem ele era. Ele não dizia quem ele era. E muitas vezes ele repreendia os discípulos para que não dissessem o que ele fez, o que ele era, para que não descobrissem fora do tempo que ele era o Messias. E aqui é a primeira vez que Jesus diz: eu sou o Messias. E ele se revela completamente àquela mulher. Essa revelação, os poderosos, os imperadores, os ricos, os bons, os grandes sacerdotes da religião não conseguiriam suportar. Ele nunca falou, eu sou o Messias. Mas para uma mulher pecadora, desprezada, doente em sua alma, ele fez questão de se revelar. Por isso que bem-aventurados os pequeninos. E nós somos esses pequenos, esses pobres de espírito. Bem-aventurados somos nós, meus irmãos. Bem-aventurados somos nós os pequenos. Porque a nós nos é reservada essa revelação plena e clara. Jesus, ele é o Messias. E ele diz a ela, eu sou o Messias. Foi a primeira vez que ele revelou. Isso é muito forte. Isso é um princípio de como o evangelho atua. Ele não encontra espaço entre pessoas que são cheias de si. Ele não encontra espaços em pessoas que não são verdadeiras, em pessoas que têm capas de santidade, máscaras muito bonitas para esconder a sua feiura. Na alma, ele encontra espaço nas pessoas que se permitem ser confrontadas em seu pecado e serem acolhidas em sua dor e seu sofrimento. É nesses lugares simples, humildes, quebrantados, que o Evangelho do Senhor Jesus nasce de verdade. Então, bem-aventurados somos nós. Que o Senhor encontre em nós um lugar de humildade. Que Ele encontre em nós um lugar que, se confrontado, vai baixar a guarda, vai entender, Senhor, transforma a minha vida. Eu preciso do Senhor. A revelação aqui foi plena e foi clara. E sabe o que acontece depois disso? Lá no versículo 30, no versículo 27. Desculpa, versículo 28. Diz assim: então, deixando seu cântaro, que era o lugar onde ela colocava a água, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. No versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Meu irmão, em uma conversa, um encontro com Jesus, essa mulher passou da desprezada, da pecadora, para a grande pregadora daquela cidade. Através do encontro dela com Jesus, outros vieram a Cristo. E da história dela dizendo, olha, ele revelou o meu pecado, ele sabia o que eu estava fazendo, ele conversou comigo, eu acho que ele é o Messias. Através dessa história dela, todos daquela cidade, samaritanos, povo impuro, à vista dos judeus,
foram alcançados, escutaram eles mesmos a palavra de Jesus e eles ouviram e falaram: olha, não só mais pelo que você falou, mas pelo que nós escutamos também. Esse é o Salvador do mundo. Nossa história pode ser a mais trágica possível, cheia de dor, de marca, de pecado, de erro. Mas se encontramos Jesus, não importa a feiura da nossa história, ele transforma essa mesma história em um palco para que o nome dele seja glorificado entre as pessoas. Ele transforma essa história em um grande púlpito, onde as pessoas vão olhar não para você simplesmente, elas vão olhar para você, enxergar Jesus e falar assim: olha, obrigado pela sua história, porque agora, através da sua história, eu conheci ele diretamente e eu vi, ele também é meu Salvador. Então, o discipulado, ele nos leva a testemunhar do poder de Cristo na nossa própria vida. Não existe maior pregação do que a nossa própria vida. Não existe. Não existe melhor sermão nesse mundo do que uma vida transformada, tocada, quebrantada, humilhada e reconstruída, restaurada pelo Senhor Jesus. Ela fez discípulos. Essa mulher que teve um encontro com Jesus. Então o discipulado começa no encontro que ele mesmo faz com a gente. Ele quebra o nosso orgulho, ele tem paciência conosco. Ele expõe o nosso pecado para a cura. Nos dá uma nova identidade e nos faz sermos testemunhas de sua glória. Para isso é preciso permanecer perto. Discipulado não se faz na igreja, não se faz no domingo, num culto de 2 horas. É vida, é diário, é todo dia, é próximo de Jesus. Muitos vêm à igreja, poucos seguem Jesus de perto. Mas estes poucos que seguem Jesus de perto, e queira Deus que nós sejamos esse povo que segue Jesus de perto também, eles conseguem multiplicar 100 por 1 muitas vezes a semente do evangelho para as pessoas. E como eu disse ontem, meu coração está muito contrito pela França. Eu não esperava que eu fosse pisar nessa terra e sentir o que eu estou sentindo esses dias aqui. Existe toda uma cidade de pessoas intocadas aqui em Paris. Pessoas que são desprezadas, pessoas que não são nada para a sociedade, que estão esperando a sua história, o que Deus fez na sua vida, vir à luz, vir à tona, para que elas entendam que Jesus é o Salvador da vida delas também. Nós não podemos nos calar. Aqueles que se acham sãos e não querem, eles não precisam de médico, diz Jesus. Mas existe uma porção de doente. Existe uma porção de pessoas esperando a manifestação do poder do Evangelho através do que Deus fez na minha e na sua vida. Se abra para esse discipulado. Se hoje você tem pendências com o Senhor, áreas que você não abre da sua vida, comece a abrir. De forma sincera, de forma honesta, Ele não vai acabar com você. Ele não vai desprezar você. E até os seus erros, quando encontramos Jesus, até nossos erros são convertidos em bênção para nós e para outros. Amém? Que nós possamos sair daqui nessa manhã com o nosso coração cravado nessa palavra. Vamos seguir a Jesus de perto. De perto. Custa caro muitas vezes seguir a Jesus de perto. Custa muitas vezes a nossa própria vergonha. Mas é a única forma de seguirmos aquele caminho e de chegarmos no céu. Porque quem segue a Jesus de longe, cedo ou tarde, acaba negando. Acaba dizendo, não sou de Cristo. Mas aqueles que são discípulos, que caminham com Jesus o seu caminho, perto, herdarão a coroa da vida. E com ele levarão um monte para o caminho da eternidade no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?
Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que vem dos céus e nos encontra, Amém. o Deus que vem dos céus e nos visita. Te louvamos porque a iniciativa vem do Senhor. Foi o Senhor quem decidiu nos encontrar nos poços da nossa vida. Foi o Senhor quem nos viu humilhados, que nos viu rejeitados, que nos viu em pecado e não se importando com a nossa sujeira, se aproximou da gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se dispôs a conversar conosco no meio da nossa dor. Porque o Senhor se dispõe a todos os dias estar conosco no meio da nossa miséria. Obrigado, Senhor, porque nós fomos confrontados, temos sido confrontados diariamente pelo Senhor, pela Tua palavra, e temos sido transformados de glória em glória. Temos sido transformados à Sua imagem e à Sua semelhança. E o que esse mundo precisa, Senhor, são de pessoas que reflitam a Sua imagem e a Sua semelhança. E nós queremos, nessa manhã, clamar ao Senhor que nosso coração possa ser uma terra boa para essa palavra. Que nosso coração frutifique essa palavra. E nessa semana nós venhamos pensar nessa palavra. E que nós possamos nos encontrar ainda muitas e muitas vezes com o Senhor no decorrer da tarde da nossa vida. E temos conversas sérias, honestas, verdadeiras, porque nós queremos ser transformados para transformar outros. Nós queremos, Senhor, que nossa vida, seja ela qual for, seja usada para a Tua glória e que nossa história, nosso passado de vergonha, nosso passado de erros, seja transformado também em um lugar onde o Senhor vai manifestar a Sua glória e outras pessoas virão ao Senhor através de nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua mesa posta para nós essa manhã, para que a gente venha se alimentar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa, santa e irrepreensível palavra. Fica conosco nessa manhã, nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um abraço no coração de todo mundo. Muito obrigado. Tudo bem? Deus te abençoe. Obrigado. Foi o missionário que orou por nós. Eu gostaria que vocês façam. Olivier, tu peux laisser. Il va chanter, peut-être il aura besoin. Foi ele que orou por nós. Confessa você mesmo do fundo do seu coração. Faz uma oração para Deus. Se nós entendemos, eu entendi nessa palavra, Jesus e ele que foi até essa mulher. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos chama. Deus nos chamou. Deus nos escolheu no meio da nossa família. Eu vou falar para você, eu sou 10º na família de 11. Quando Deus tira, Ele tira assim uma pessoa no meio do nada, no meio da multidão. Porque essa pessoa tem a responsabilidade de levar outras pessoas. Deus não olhou a situação dessa mulher. Mas essa mulher, depois do encontro a Jesus, não foi a mesma pessoa, ela mudou. E sendo discípulo, precisa estar sempre ao pé de Jesus. Saiba, Jesus ele fala, ninguém não vem a Jesus se o Pai não chamar. Você é chamado a Deus. Deus ele tem seu plano. Deus pode mudar e transformar sua vida. Quando você entrega e mostra o desejo de querer estar perto e de andar com Deus, Ele vai transformar a sua vida. Imagina Jesus. Quer também?
essa mulher, ela era conhecida como prostituta. Como o irmão falou, ele vai buscar água no momento que ele está sozinho, não pode ir com outra mulher, porque ele era o motivo de vergonha, ele se sentia vergonha. Jesus, ele não só muda a situação da pessoa Ninguém merece essas por ir coisas no céu, da gente. mas por esse tempo também, Jesus muda, tira a nossa vergonha. Amém? Jesus tira nossa vergonha. Ele muda as pessoas falavam a você quando ele passa assim. Por isso você vê que ela vai quando ninguém pode ver ela. Esse negócio as pessoas falam, Jesus ele vai mudar, porque ele ora a gente no nosso meio, aonde a gente cresceu, aonde as pessoas conhecem a gente. Se ficarmos firmes em Jesus, no lugar de fazer isso, puxa, Deus existe. Amém? Porque Deus, ele é capaz de mudar a nossa vida. Ele muda. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Mas precisa de entrega. Ninguém é discípulo longe do seu mestre. Amém? Ninguém é discípulo longe do seu Senhor. E Jesus ele diz o seguinte: os discípulos, ele pode fazer, se ele aprendeu com o mestre, fazer as coisas maior que o seu mestre, o seu Senhor. Então, fala com Deus a oração suas palavras. Se entrega a Deus, pede Ele te capacita, pede Ele te ajuda a não sair longe do mestre, pede Ele que o que você quer, fala com Deus. Amém? Oração é falar com Deus. Não procura as palavras bonitas. Fala o que vem no coração, o que você precisa, o que é real a sua vida. Amém? Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu que ouve a oração dos homens. Nós viemos a Ti nessa manhã, Senhor, porque nós não somos capazes nós mesmos a dirigir ou a cuidar da nossa vida. Senhor, nós viemos a Ti como os discípulos, Senhor, como pessoa envergonhado, pontado o dedo, porque o nosso testemunho não são de valor, não são boa. Viemos a Ti, Senhor, porque o Senhor transforma a nossa vida. Viemos a Ti, Senhor Deus, porque temos certeza que o Senhor é a Messias, o Senhor que tem a palavra da vida. Queremos andar contigo. Deixamos a liberdade que o Senhor transforma a nossa vida, transforma a nossa vergonha, transforma, Senhor, o nosso testemunho. Em nome de Jesus, o Senhor vê o coração, vê a sinceridade da nossa vida. Senhor, queremos aprender contigo como bom discípulo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, queremos andar, Senhor, perto de Ti, perto de Ti, perto de Ti, Senhor. Queremos ficar. Vem me ajudar, vem nos ajudar, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nós abençoamos os missionários, nós abençoamos, Senhor,
o servo que o Senhor usou nessa manhã. Que a tua palavra, Senhor, venha muito mais na vida dele, que ele possa muito ajudar muitas pessoas. Pedimos o Senhor pela vida dele, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do casal, Senhor. Que eles levam bom testemunho aonde eles passar. Em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir se há uma pessoa doente, uma pessoa com dor, uma pessoa com o coração triste, que, Senhor, que ele seja curado nessa manhã, em nome de Jesus. Visita a saúde, corpo, e abençoa a alma. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, louvamos a Deus com a palma, agradecemos a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado por essa palavra, Deus abençoe a vida de você, que Deus, uma palavra clara para nós nessa manhã. Que Deus ajuda também os irmãos que vão assistir ainda na internet essa palavra. Assim nós encerramos nosso culto na internet. Que Deus abençoe a eles. Em nome de Jesus. Amém.